Olá pessoal, sou o professor Matheus Seco. Estamos aqui para mais um vídeo do POT de Álgebra do nível 2, onde continuaremos tratando acerca dos números complexos. Então, nas últimas aulas, nós vimos o que é um número complexo, vimos operações entre números complexos, vimos como é que a gente soma números complexos, como subtrai números complexos, como multiplica números complexos, vimos também a igualdade entre números complexos, como a gente iguala dois números complexos. E nesse vídeo de hoje, a gente vai ver a operação que ficou faltando para a gente, que é a operação de divisão entre números complexos. E aí, a partir dessa divisão entre números complexos, a gente vai introduzir a noção de conjugado de um número complexo, tá? A gente vai fazer uma interpretação geométrica dos números complexos, associar cada número complexo a um ponto do plano cartesiano. A gente vai ver que tem uma maneira natural de se fazer isso. E a partir dessa representação geométrica, a gente vai entender o que é o conjugado geometricamente, e a gente vai poder introduzir de maneira natural também o conceito de módulo de um número complexo. Tá legal? Então, vamos lá. Vamos começar aqui com a divisão. Então, para a divisão de números complexos, o que vai acontecer? A gente quer pegar um número complexo, que a gente sabe que é da forma A mais BI, tá? E a gente quer dividir esse camarada por um número complexo, por um outro número complexo, que a gente vai chamar aqui de C mais DI, tá? E aí, para a gente fazer essa divisão, como a gente não pode dividir por zero, esse cara aqui de baixo, ele tem que ser diferente de zero. Então, a gente vai pedir aqui que ambos C e D sejam distintos de zero, sejam diferentes de zero, tá? E aí, qual vai ser a ideia para a gente efetuar aqui a divisão dos números complexos, né? A ideia é que a gente quer pegar isso daqui e escrever isso na forma de um número complexo. A gente quer verificar que essa divisão, de fato, dá um outro número complexo. Ou seja, o que é um outro número complexo? É algo da forma x mais yi. Então, a gente quer mostrar que essa fração aqui, ela pode ser escrita nesse formato. E a princípio, isso não está claro, né? Porque eu tenho i em cima e embaixo, como é que eu consertaria isso, tá? E aí, qual é a ideia? A ideia é a gente se recordar, né, de que esse i, tá, ele foi definido de maneira que i ao quadrado seja igual a menos 1. Então, a maneira de sumir com i e colocar um número real no lugar dele, o menos 1 no caso, é aparecer i ao quadrado. Então, qual vai ser o truque aqui? O truque vai ser lembrar da fatoração de diferença de quadrados. O que diz a fatoração de diferença de quadrados? Diz que x ao quadrado menos y ao quadrado é igual a x mais y, que multiplica x menos y. Tá legal? Muito bem. Então, aqui eu quero que fique esse ao quadrado menos esse ao quadrado, para poder usar que o i ao quadrado é menos 1. Agora aqui eu tenho c mais di. É como se fosse essa soma aqui. Então, o que está faltando multiplicar embaixo para ficar legal? Está faltando c menos di. Então, daqui, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa fração, a mais bi sobre c mais di, e a gente vai multiplicar em cima e embaixo, porque eu não posso alterar a minha fração, a gente vai multiplicar por c menos di, e a motivação é justamente a diferença de quadrados. Tá? E aí, o que vai acontecer aqui? O que vai acontecer aqui é o seguinte, vamos ver, em cima vai ficar o quê? Vai ficar AC, aí menos BD ao quadrado, como i ao quadrado é menos 1, fica mais BD. Então, eu vou ficar com AC mais BD. E o que mais? Eu vou ficar com BCI menos ADI. Então, eu vou ficar com BC menos AD,
que multiplica I. E embaixo eu vou ficar com o quê? Eu tenho o produto de uma soma por uma diferença, então eu fico com C ao quadrado menos o DI ao quadrado. O que é isso? É C ao quadrado menos, aqui dentro é menos D ao quadrado. Então embaixo vai ficar C ao quadrado mais D ao quadrado. Então aqui vai ficar C ao quadrado mais D ao quadrado. E aí repara agora que isso daqui é um número da forma x mais yi, né? Quem é o x? O x é AC mais BD sobre C ao quadrado mais D ao quadrado, e o y é BC menos AD sobre C ao quadrado mais D ao quadrado. Então, a partir dessa jogada aqui de multiplicar em cima e embaixo por esse C menos DI, tá? A gente consegue fazer a divisão de números complexos. E a gente vai definir daqui a pouquinho que esse C menos DI é justamente o conjugado do C mais DI. Então, para a gente fazer divisão de números complexos, basta fazer o quê? Basta multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado do denominador. Tá? Então, só para a gente finalizar aqui a divisão, vamos ver um exemplo numérico para simplificar as coisas, para esclarecer um pouco mais. Então, vamos fazer a divisão de 1 mais i por 1 menos i, uma divisão simples aqui. Então, qual é a ideia? A ideia é multiplicar pelo conjugado em cima e embaixo. Eu não defini exatamente o que é conjugado, mas acho que já deu para pegar. O que é o conjugado? Conjugado do denominador. Eu vou trocar o sinal aqui da parte imaginária. Então, se o sinal aqui é menos 1, eu vou botar mais 1. Então, vai ficar 1 mais i em cima, 1 mais i embaixo. Estou multiplicando por 1 mais i em cima e embaixo. O que vai dar isso? Isso aqui vai dar, ó. Em cima eu tenho 1 mais i ao quadrado. 1 mais i ao quadrado. E embaixo eu fico com o quê? Embaixo eu fico com 1 menos i, 1 mais i. Eu fico com 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que é 2. Então, vai ficar 1 mais i ao quadrado sobre 2. Só que 1 mais i ao quadrado a gente já viu que dá 2i, né? Então o resultado vai ficar o quê? 2i dividido por 2, o resultado vai dar i dessa divisão, tá? Então 1 mais i dividido por 1 menos i é simplesmente o i, tá legal? Muito bem. Então essa é a divisão de números complexos. E aí com isso, a gente é capaz agora de introduzir o conjugado de um número complexo. Então, o que vai ser o conjugado de um número complexo? Vamos lá, definição. Dado z igual a A mais BI, nós definimos o conjugado de Z por a representação que a gente vai usar para o conjugado é o próprio complexo, só que com uma barrinha em cima. Então, Z barra é o conjugado de Z. E o que é o conjugado de Z? É simplesmente trocar o sinal da parte imaginária. Então, mantém a parte real, A, e troca o sinal da parte imaginária, obtendo que o conjugado de Z é A menos BI. Tá legal? Muito bem. E aí agora, o que a gente vai fazer é introduzir a representação geométrica de um número complexo. A gente vai fazer a associação de cada número complexo com um ponto do plano cartesiano, tá? E a gente vai ver que essa associação é bastante natural, tá? Como é que vai ser feita essa associação? Para cada número complexo A mais BI, repara que eu tenho dois números reais que, digamos assim, gerenciam esse número complexo, né, que são a chave desse número complexo, que é o A, que é a parte real, e o B, que é a parte imaginária. Então, como é que a gente codifica números complexos, né? Como é que a gente identifica os números complexos com pontos do plano cartesiano? A codificação é a seguinte: para cada número complexo A mais BI, eu associo o par ordenado
AB. Então, por exemplo, onde é que está o número complexo I? O número complexo I, ele vai estar aonde? A gente vai representar da seguinte maneira. Ó. Esse aqui é o eixo real e esse aqui é o eixo imaginário. Tá legal? Então, ali é o eixo real, ali é o eixo imaginário. O complexo I, ele é o quê? Ele é 0 mais 1 vezes I. Então, ele está associado ao ponto 0,1. Então, vamos marcar aqui o ponto 0,1. Ó. Esse camarada aqui está associado ao complexo I. Tá legal? Por exemplo, se eu pegasse 1 mais 2i. 1 mais 2i, eu vou ter que pegar aqui, ó, 1 aqui no eixo real, 2 aqui no eixo imaginário. Esse ponto aqui está associado ao número complexo 1 mais 2i. Então, em geral, o que a gente faz é simplesmente associar o complexo Z igual a A mais BI ao ponto AB do plano cartesiano. Tá? E aí, com isso, a gente consegue introduzir também naturalmente a definição de módulo. Né? O que seria o módulo de Z? O módulo de Z, que a gente representa dessa maneira, tá? Esse aqui é o módulo de Z. O módulo é simplesmente a distância do ponto que representa o número complexo até a origem. Quanto é que dá essa distância aqui do ponto AB até o 0, 0? Pelo teorema de Pitágoras, né? Nesse triângulozinho retângulo, isso vai dar raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, o módulo de um número complexo Z é a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Muito bem. E como é que a gente representaria, né, geometricamente, o conjugado do complexo Z? Bom, o que é o conjugado de Z? É A menos BI. Então, eles possuem, repara, a mesma parte real. Então, Z barra tem que estar nessa reta vertical aqui. Só que aí, em vez de pegar o ponto B aqui no eixo imaginário, eu vou pegar o menos B que está aqui para baixo. Então, na verdade, o conjugado Z barra do complexo Z, ele é simplesmente a reflexão, né? O ponto correspondente ao conjugado Z barra é simplesmente a reflexão do ponto correspondente ao complexo Z com relação ao eixo real. Tá legal? Então, nas próximas aulas a gente vai fazer exercícios sobre o que a gente acabou de ver e também vamos estudar propriedades de módulo e conjugado que vão ser atalhos para a gente resolver algumas questões. Legal? Até a próxima.